O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! Che vittoria! Che vittoria! Non lo so che ha segnato, ma che schifo! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 53 da Cautiopédia. Um abraço para você que está escutando o nosso podcast graças a Central 3, que coloca nossas vozes em seus ouvidos. E um abraço para você que está assistindo a gente no nosso futebol, você que consegue nos ver aqui na TV, aqui nesse canal maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente há muito tempo, a todo mundo que acompanha a gente há pouco tempo. E para quem está chegando hoje, por que não, né? É muito possível que tenhamos alguém chegando aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo. A gente, como sempre, vai falar muito sobre futebol italiano. Vamos falar sobre a seleção italiana, já que tivemos data FIFA recente. Não foi lá grandes coisas não, mas talvez, muito talvez, com um pouco de boa vontade, a gente consiga puxar algumas coisas boas do que foi essa última data FIFA para a Itália. A gente vai falar para Juventus, aí não tem muito o que puxar de bom, hein, gente? Eu sempre tento puxar o clima um pouco para cima, jogar a energia lá no alto. Com a Juventus vai ser um pouco mais complicado. Até tentei botar a camisa da Juventus hoje para ver se dava uma empolgada, mas Thiago Motta não me deixa ser feliz, não deixa o torcedor da Juventus ser feliz. E é isso que a gente vai falar, até porque ele saiu, ele está de saída, ele já se foi da Juventus. E a gente vai falar um pouco também sobre o Bolonha que pode ser o fiel da balança nessa Série A, né? É o Bolonha que já disputou a atual edição da Liga dos Campeões, está disputando aí na Série A uma vaga nas competições europeias, então pode pintar lá de novo. E, como eu falei, vai ser o fiel da balança porque ainda vai enfrentar todo mundo que está lá em cima. Claro que eu não estou sozinho nessa, estou com meus fiéis escudeiros. Hoje, eu sempre começo pelo Caio, mas hoje eu vou começar pelo Nelson. Nelson que está com uma belíssima camisa da Roma. Nelson, a gente sempre brinca o número de edição tentando achar camisa de jogador aí. Eu não sei se vamos conseguir uma camisa 53. O que eu sei sobre o número 53 é que o primeiro número do gato no jogo do bicho. É a única coisa que eu sei. Talvez seja a única coisa que dê pra gente fazer uma alusão hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, minha camisa não é 53, mas é quase um múltiplo, porque se você multiplicar o número dessa camisa por 3, vai dar 54. Então, se você é um pouquinho bom de matemática, você já pescou qual é o número. Se você não for muito bom, vou dizer aqui que é 17 o número da camisa do Damiano Tommasi, que é enfim, jogador de seleção, jogou a Copa de 2002 pela Itália, um ídolo da Roma e um ídolo do Verona também, e atual prefeito de Verona, inclusive, um jogador voluntarioso, um cara que vestiu essa camisa na temporada 98-99 e por mais anos na Roma, né? Mas essa camisa que eu estou vestindo é da temporada 98-99. Quem tem aí de memória vai saber, quem não tem pode depois dar uma pesquisada aí. Mas enfim, Roma dessa vez não vai ser muito o nosso assunto, né? Nesse episódio a gente vai falar de alguém que interessa a Roma, né? Porque o Bolonha, o futuro do Bolonha interessa muito a Roma, porque a Roma tá aí forte também para brigar por vaga na Champions League, a Juventus também é uma das concorrentes e, enfim, a Roma tá interessada aí no que a gente vai falar, principalmente no que essas equipes vão fazer, né, na verdade. Muito interessa a Roma, sim, é verdade, bom adendo aí. Damiano Tommasi gosta de cargos, né, ele sempre gosta aí, ele era o presidente da Associação de Jogadores, se eu não me engano, anteriormente a ser prefeito de Verona. Isso, e eu errei a conta, era 51, na verdade. Eu falei 54, é 51. Pra depois não dizer que eu também sou ruim de matemática, mas, enfim, é 51. Não vamos fazer propaganda aqui, mas, enfim, ele era, assim, presidente da Associação Italiana de Jogadores de Futebol, sim. Tá aí, gosta muito de um cargo. É isso que acontece quando a gente joga número pra jornalista, ó. E principalmente quando a gente precisa fazer malabarismos numéricos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cabitecura. Está de preto porque está de luto com a Azzurra, Caio? Ou há outros motivos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, talvez poderia estar de luto por alguém, mas nesse caso talvez não há tanto luto nessa indumentária preta, porque apenas foi a primeira que apareceu no guarda-roupa. Até porque dessa vez não parece ser o caso de terra arrasada com a Itália, com uma eliminação. Até pensando no que vem por aí em grupos das eliminatórias da Copa e tudo mais, mas pensando na Itália, talvez
talvez o ideal seria uma camisa amarela, com sinal amarelo e tudo mais. Se bem que camisa amarela, ultimamente, não é exatamente um bom sinal e tudo mais. Aí você pode citar, assim, quem usa amarelo na Série A tem lá seus problemas. O Verona deu uma melhoradinha, assim, o azul e o amarelo tradicional do Verona deu uma melhoradinha nas últimas rodadas. O Parma tá com uma vida difícil e tudo mais ali na portinha da zona, mesmo com o Empoli querendo dar uma melhorada no desempenho. O Venezia tira um ponto aqui, um ponto ali, mas parece que falta o ideal, que é ganhar jogo nessa altura do campeonato pro Venezia. Só empatar, conseguir pontos como eles conseguiram diante do Napoli, acaba não servindo, porque por mais que o time se defenda bem, acaba não fazendo gols. Então, assim, a vida de quem tá de amarelo, tanto em seleções quanto em clubes, não é exatamente uma boa vida nos últimos tempos. Isso que o Parma não tem... Não vamos falar de seleções amarelas. Não, isso que nenhum desses aí tem, assim, na atual temporada, uma camisa amarela como principal. É só a parte das suas cores. Me recuso a falar sobre uma determinada seleção amarela. Ah, tá, minto. Aliás, inclusive tem outro com amarelo na camisa, Giallo Rosso, no caso. O próprio Lecce, com problemas ali no pelotão de baixo, que tá a perigo. Alô, você que acredita em cromaterapia, acredita na energia das cores. Amarelo não é uma boa pedida para esta temporada. Eu vou me antecipar um pouquinho pra gente falar sobre Itália, só porque você já deu uma boa deixa aí, Caio, que a gente vai falar sobre as eliminatórias da Copa. E eu acho que é importante até a gente falar que teve jogo das eliminatórias da Copa do grupo da Itália, né? Do grupo I. A Itália ainda não disputou nenhum jogo das eliminatórias da Copa porque estava na Nations League, mas já tivemos jogos. A Noruega já venceu os 2 jogos que disputou. Venceu a Moldávia por 5-0 e venceu o Israel por 4-2. Um jogo até que eu achei que ia ser um pouco mais interessante do ponto de vista geopolítico, né? Porque a Federação da Noruega, assim que saiu o sorteio, eu me lembro da Federação falar que... levantar essa bola de por que Israel não tá desqualificado, né? Pelos mesmos motivos da Rússia, pelos ataques covardes lá contra a Palestina. Não aconteceu. E aí achei que ia ter um clima de animosidade, mas... foi até mais tranquilo do que eu esperava, mas a Noruega venceu por 4-2, então nesse momento a Itália não tem nenhum jogo, como eu falei. Então, se você abrir a tabela da classificação, né, vai falar, ih, rapaz, a Itália já tá lá atrás. Calma, a Itália também não jogou, né? A Noruega tá lá na frente porque aproveitou muito bem os 2 primeiros jogos. Mas, dito isso, vamos voltar um pouquinho, Nelson, pra falar sobre como foi essa data FIFA da Itália. 2 jogos contra a Alemanha. Rapaz, se cruzar é gol, né? Se cruzar, se botar uma bola pelo alto na zaga da Itália, é barbante. Queria que você começasse falando sobre isso, mas fizesse um apanhadão aí do que rolou nesse conflito aí, nesses 2 jogos. Pois é um problema defensivo que a gente vê desde a Euro, né? É engraçado, né? Porque se a gente for olhar, é uma coisa até que a gente comentou também, o fato de que a Itália tem uma grande safra de zagueiros e grande safra de zagueiros canhotos. E isso acaba atrapalhando um pouco. Tipo, tudo bem, a gente tá falando de jogadas pelo alto. Mas o posicionamento, o jeito que esses caras estão se portando no campo e no jeito de que alguns deles precisam estar para se adaptar ao novo posicionamento, tem a ver um pouco com a orientação do pé deles, né? Então, assim, por exemplo, o Buongiorno, a gente viu, agora nas imagens que a gente está vendo no jogo de volta, perdido. O Bastoni no jogo de ida também perdido, jogando de zagueiro central, uma posição que às vezes ele faz na Inter, mas muito raramente. E até quando ele faz, o zagueiro que joga no lugar dele na esquerda, se for o Di Marco, beleza, canhoto. Se for o Carlos Augusto, beleza, canhoto. Mas às vezes, por exemplo, é o Bissek que não é canhoto. Então, já muda um pouco. Enfim, o Spalletti precisa corrigir isso, porque a Itália tomar gol pelo alto, considerando a qualidade de zagueiros que tem e o histórico de zagueiros que sempre teve e de ser muito forte por esse tipo de jogada, é algo, assim, muito preocupante, né? Isso para não falar do gol onde a desatenção geral da defesa do segundo gol da Alemanha no jogo de volta das quartas de final, né? Então, isso aí, sei lá, não existe em lugar nenhum. Acho que aconteceu porque foi na Nations League, que é praticamente um amistoso de vez em quando, né? Não se leva tão a sério quanto se fosse, por exemplo, um jogo de Euro, um jogo de Copa, mas não pode acontecer, de jeito nenhum. A gente viu, por exemplo, nessa data FIFA... Vou até entrar aqui rapidinho, Nelson, só pra falar o seguinte, porque eu vi muita gente reclamando, assim, na letra fria da regra, 0 erro, tá? Escanteio é uma das jogadas que o árbitro não precisa autorizar. Então, assim, no papel... 0 erro nesse gol aí, mas a gente vê muito acontecer muito de alguns times tentarem bater o escanteio rápido e ou o juiz, ou muitas vezes o auxiliar, né, se colocarem na frente, evitar. Então, assim, a discussão ela até pode existir, mas legalmente, né, ali lendo a palavra ali no papel,
zero problema com esse gol, desculpa te cortar. Mas aí talvez fosse o caso de questionar o árbitro que fica apurrinhando e o assistente que fica na frente, né? Porque não é função deles fazer isso aí. Certamente. Talvez a discussão seja mais pra questionar o outro lado. Mas enfim, não dá pra ver a Itália tomar gol assim desse jeito. É uma coisa que é muito fora de padrão, né? E a gente viu, por exemplo, a data FIFA do Bastoni muito ruim, sendo que ele é talvez até o melhor zagueiro da Série A dessa temporada. Então, qual é o problema? Que ele joga tanto na Inter, porque na Itália ele tem tido esses problemas, né? E são problemas que são recorrentes, né? A gente, como eu falei, a gente viu isso acontecer na Euro também. Então é uma questão de posicionamento, eu acho. Também tem uma questão de que algumas peças o Spalletti não tem podido contar com frequência, né? O Scalvini ficou fora da Euro, tá fora agora também por lesão. Então é um jogador que seria mais adaptável para jogar, por exemplo, pelo lado direito, talvez até mesmo ser adaptado ali para jogar de central. Mas, por exemplo, no jogo contra a Alemanha da volta, a gente viu um problema muito grande do Gatti de não ter saída de bola e de ficar se enrolando muito ali, né, com os atacantes da Alemanha. O Scalvini talvez não tivesse esse problema, pelo menos a parte da saída de bola. Então, é um pouco de abundância de peças de um lado, de um pouco de falta de entrosamento ali, por causa até dessa questão de você ter que adaptar jogadores um pouco fora de suas posições, e não só posições, né, às vezes eles têm que cumprir funções diferentes do que cumprem nos seus clubes também, mas eu acho que o Spalletti pelo menos tem acertado em manter esse esquema com 3 zagueiros, porque não faria muito sentido ele trocar, né? A gente falou muito disso na época da Euro, que ele mudou o esquema, não utilizando o melhor time da Itália no momento tinha, né? A gente tá falando da Inter, até a questão defensiva também, para aproveitar melhor de Marco, para aproveitar melhor o Bastoni. Na época o Calafiori também jogava na defesa em linha de 3, né, no Bolonha. Então, enfim, o próprio Buongiorno também é um que também já jogava em linha de 3 no Torino. Nisso ele acerta. Tá faltando acertar de fato questões de posicionamento mesmo e trabalhar mais essa jogada aérea aí, porque de fato tá muito abaixo da média histórica da Itália. Tá uma moleza. O Kimmich, que participou de todos os gols, né, do confronto. Em algum momento da jogada ele esteve presente, esse aí ele fez, mas os outros foram 6 gols no total, né? Não, 5 gols, perdão. 5 gols no total, o Kimmich participou dos 5, fazendo 1 e participando dos outros 4. Caio, queria que você continuasse também falando sobre o setor defensivo. O Nelson já falou a questão do posicionamento, mas a gente vê uma rotação que não é um desejo do Spalletti, né? Porque a gente não... A Itália não conta com o Di Marco machucado, aí o Calafiori se machuca de novo. Dá pra colocar na conta das lesões também, ou com o que ele tem dá pra ele fazer um pouco melhor e dá pra ele repor a altura, porque assim, tem a questão aérea, como eu e o Nelson já falamos, mas assim, também dá pra consertar com o que tem, né? Ou não? Olha, eu acredito que assim, que alguns erros são sinônimo da desatenção defensiva, principalmente em bolas paradas. Não é que a Itália esteja sofrendo coisas dessa data FIFA especificamente, tanto na ida quanto na volta, em cruzamentos, em bolas paradas, seja das formas prestando atenção no lance ou não. Ela está sofrendo isso já desde as eliminatórias da Euro com o Spalletti. Já estava sofrendo isso desde a Nations League contra a França, que tomou alguns gols de bola parada. Então, acredito eu que talvez você precise encontrar um equilíbrio de peças para que a defesa do primeiro jogo em San Siro era notabilizada por um estilo de saída de bola e um estilo de jogo de construção melhor. Tanto que a Itália conseguiu fazer um primeiro tempo bem bom até o momento que sofre o primeiro gol alemão, e aí a maionese começa a desandar e outras coisas começam a ser problemas. O segundo jogo se viu uma defesa completamente desentrosada e alguns fatores também de gente que não jogava junto e parecia não se comunicar direito. Até curiosamente você pode dizer assim que a partida do Bastoni não foi boa, a do Buongiorno foi um desastre, Gatti um desastre, isso falando da volta em Dortmund, porque é difícil você encontrar gente melhor nesse quesito. Para tentar corrigir os problemas de bola aérea, o Spalletti acabou optando por gente que parece não ter intimidade melhor com o estilo de jogo e estilo de saída de bola dele.
e as jogadas com os pés saíam de forma mais lenta, se parecia ter uma dificuldade maior sob esse quesito, então você tem esse ponto. Agora, acredito que isso, pelo menos a questão das bolas aéreas, poderia ser resolvida a partir de uma defesa mais equilibrada. De repente você, com um Buongiorno ali ao lado do Bastoni e do Calafiori, você pode resolver, por exemplo, uma questão de altura que acaba faltando quando você tem o Di Lorenzo, por exemplo. São coisas que você pode resolver para os próximos jogos. Eu achei que o Di Lorenzo, um dos gols, né, o Di Lorenzo, ele tenta atrapalhar a subida do Clinton, mas não consegue. Era o que dava pra ele fazer, você tá falando da questão da altura, era o que dava pra ele fazer e não deu. Fez o que pôde pouco. Nelson, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o ataque agora, porque continua muito bem a temporada do Kim na seleção italiana. Eu acho que dá pra fazer um gancho muito legal com algo que a gente viu nas mídias sociais e no site da Calciopédia, que é a questão dos italianos muito bem na Série A, né, que faziam um tempinho que atacantes italianos não figuravam tão bem na lista de artilheiros da Série A. Tô falando do Kim, mas poderia estar falando do Retegui também. E acho até que eles estão no nível de igualdade na seleção, mas como o Kim aproveita tão bem, as chances têm aproveitado, tá de bom tamanho, né? Não tem como tirar o cara agora. O Retegui seria, digamos ali, uma opção de luxo, caso o Spalletti precise, mas queria que você falasse sobre essa temporada dos dois e essa particularidade dessa edição da Série A. Assim, eu acho que o Retegui é titular, né? Seria titular, não foi porque se machucou, né? Talvez até fique de fora do jogo da Atalanta contra a Fiorentina agora no fim de semana. E pelo que tem jogado, o Retegui seria meu titular. Não que o Ken esteja jogando mal, obviamente, né? Só que o Retegui tá jogando mais. E eu acho que o Retegui tá um pouco mais adaptado também, porque já vem aí com o Spalletti desde a Euro, né? Desde um pouco antes até da Euro. Mas já jogou uma Euro. O Ken ficou um tempo bem de fora da seleção porque tava jogando mal. E agora sim volta, né? A gente tinha praticamente uma década, né, que a gente não tinha uma disputa entre dois italianos no topo da artilharia, e a gente tá falando, assim, né, o Retegui, ele teve assim, não vou dizer que foi sorte, mas ele tava no Genoa e ele foi contratado pela Atalanta porque o Scamacca, que é outro candidato a 9, que esteve na Euro, inclusive, se machucou. Então ele vai substituir o Scamacca na Atalanta e acaba se dando bem. O Scamacca até chegou a voltar, mas já se machucou e também não joga mais nessa temporada, né? Então a gente tem uma disputa muito boa, né? A temporada do Ken é ótima. Obviamente, quem acompanha a gente há mais tempo vai lembrar que a gente começou a temporada zoando o Ken aqui, porque ele, numa brincadeira com crianças, né? Aquela coisa de apresentação, embaixadinha, tal, chutando no alvo, e ele tava com um tênis, assim, não era uma chuteira, né? Era um tênis, assim, de mais alto, uma coisa mais de sair. Ficou chutando bola e não acertava o alvo, né? Uma preguiça, assim, terrível, chutando bola pra fora, bem longe do alvo, tudo bem. Agora a gente pode dizer que na verdade é isso, ele estava querendo perder para as crianças. Ele pode também alegar isso com muito mais facilidade, porque de fato ele faz uma temporada que não tem nada a ver com aquele Ken que a gente ficou brincando no início aqui. Ele de fato se adaptou. A gente precisa dizer, né, que o Raffaele Palladino, técnico da Fiorentina, já queria contar com ele no Monza quando estava treinando o Monza na temporada passada, ou seja, tinha planos para Moise Kean e mostrou que, de fato, está sabendo utilizar o atacante na Fiorentina, e isso tem dado uma confiança ao Ken que, mesmo sem o Palladino, ele conseguiu render. Foi um dos melhores jogadores italianos nessa data FIFA, porque ele também jogou bem no jogo de ida contra a Alemanha, quase faz um gol no chute que o Baumann fez uma defesaça, fez uma partida bastante aceitável, acabou sendo sacado porque a Itália tomou um gol que não devia ter tomado, né, como a gente já falou, e o Spalletti acabou fazendo uma mudança no ataque para dar uma chance pro Luca, para jogadas aéreas e tudo mais. Mas o Ken não estava jogando mal, estava jogando bem. Enfim, a gente tem ali, né, dos 9, a gente tá falando do Ken, tá falando do Retegui, falou do Scamacca, mas a gente tem outros nomes, né? Acabei de falar do Luca também, que é um cara que tá ali também disputando, já chegou ao dígito duplo em gols, né, nessa temporada. E a gente tem outros nomes, a gente já falou aqui do Pinamonti outras vezes, que é um atacante que, dentre os atacantes que estão na Série A no momento, ele já tem mais de 50 gols e tem apenas 25 anos. É um cara que poderia ter sido levado em consideração mais vezes, na minha opinião, na seleção, porque é um cara que ele pode não ter números estratosféricos, mas ele tá sempre ali conferindo. É um cara que ele podia, na minha visão, ser, inclusive até tá em times maiores. Acho que a Inter cometeu um erro, por exemplo, em não ter utilizado muito o Pinamonti quando teve o Pinamonti à disposição, ainda na gestão do Antônio Conte. Foi muito pouco utilizado. Hoje, na minha visão, seria muito mais útil do que o Arnautovic, por exemplo. A Inter muitas vezes sofre quando precisa de poupar ou tem alguma lesão do Lautaro,
Agora, por exemplo, a gente tá num momento assim, o Lautaro se lesionou durante a data FIFA, nem jogou pela Argentina, né? Então não deve atuar contra a Udinese, deve ir o Arnautovic. Acho que o Pinamonti seria um nome mais interessante, tem um estilo parecido, estilo físico, é um cara que chuta bem com as duas, também cabeceia bem. A gente tem o Sebastiano Espósito, que é um cara mais móvel também, que tá fazendo uma Série A muito boa. Então a gente tem alguns atacantes aí, jovens principalmente, né, de 25 anos pra baixo, que estão surgindo, que estão melhorando ali. Eu acho que a gente vai ter mais disputas. Eu acho que não vamos ficar só nessa dualidade nos próximos anos entre Reteg e quem. A gente tem outros jogadores que podem sim, mas às vezes é o que falta um pouco dos clubes italianos apostarem nos jogadores do próprio país, né? Assim, os clubes maiores, né? Quero dizer. E isso não tem acontecido com tanta frequência. Às vezes vão buscar jogadores que seriam mais renomados, porque a torcida italiana, vamos falar a verdade também, tá chata muito chata. A gente reclama às vezes aqui de como o ambiente de redes sociais é tóxico aqui no Brasil, e isso se amplia muitas vezes nos momentos em que a gente tem problemas na seleção brasileira, que às vezes as coisas são muito, as críticas ficam até meio delulu, né, como gostam de falar por aí, e as coisas vão para um lado nada a ver, ninguém tem talento, nada assim. Na Itália é parecido. E a gente vê, por exemplo, se a Inter chega e contrata um Pinamonti, o que é que a torcida vai falar na internet, assim, vai ficar enchendo o saco. E às vezes é uma opção muito melhor, mas às vezes mais barata, mais interessante, mais útil do que você ir apostar num cara assim, mais rodado, que talvez não entregue tanto, que vai pedir um salário muito mais alto. E a gente pode estender isso a vários outros clubes. Por exemplo, o caso da Roma, por exemplo. A Roma foi buscar o Dovbyk, mas tá sem reserva pro Dovbyk e teve que fazer o Shomurodov jogar bola, voltar a jogar bola para poder ter ali um certo reserva. E nem é muito estilo do Shomurodov ser aquele 9, né? Ele é um cara mais móvel. Ou então pegar alguém decadente, né? De repente você tem um Lukaku decadente, um Simeone que não faz gol. Pois é, um Pinamonti, um Espósito, não teria ali pelo menos, não vou dizer que cravar, vai dar certo. Até porque mesmo esses caras consolidados a gente não pode cravar. Será que não seria mais interessante apostar no nome desses? Mas os clubes italianos muitas vezes têm um pouco são conservadores nessas escolhas e as torcidas de maneira geral. Algumas torcidas são um pouco mais chatas do que outras, mas na média assim, né? Que a gente pelo menos fica vendo o tipo de comentário. Mas enfim, acho que se perde muito tempo e a gente vê aí alguns jogadores que poderiam até estar mais maduros rodando em clubes pequenos, quando na verdade poderiam estar em clubes médios e grandes, e até estarem rodando pela seleção para resolver um problema que já era há mais tempo. E o Reteg, por exemplo, é um desses exemplos. Quando ele estava no Genoa, não vou nem falar do momento que ele estava no Tigre. No momento que ele estava no Genoa, ele era contestado porque ele era o titular da seleção. Agora que ele é artilheiro do campeonato, deixou de ser. Eu acho que é um bom exemplo pra gente ilustrar isso aí que a gente tá debatendo. Eu curto muito o Lorenzo Luca e acho que o pessoal que eu digo é a galera que disputa mais coisas do que o Udinese, né? Deveria ir um pouquinho mais firme nele aí. Mas tá bem também, né? O Udinese tá bem coberta nesse sentido. Se alguém quiser tirar, tem que pagar multa. É que nesse quesito, assim, se você compara, por exemplo, a evolução de um Lorenzo Luca e tudo mais, é mais difícil você fazer isso sob alguns pontos de vista, especialmente se você conta com as pressões de ambientes como o da dupla da capital, o da dupla de Milão, da Juventus e do Napoli, nesse quesito. São torcidas exigentes, são torcidas que estão acostumadas a grandes jogadores na posição, grandes atletas assim, que assim, mesmo talvez nos piores períodos, você dificilmente tem um atacante que faça menos que 10 gols. Outro dia eu tava até pensando assim, tudo bem que vocês sabem, por exemplo, que a minha birra com o Lukaku está cada vez mais forte. Todo mundo sabe disso e ele tem dado motivo pela ausência dele nos grandes jogos, pela ausência dele nos jogos menores e porque tem sido um atacante cada vez mais lento e cada vez mais dependente de achar um gol para fazer uma boa partida, o que na maioria das vezes não acha, mas o Conte segue amando ele por coisas de 4 anos atrás. Dito isso, você para pensar, por exemplo, num caso do Napoli pós-De Laurentiis, que é mais ou menos assim, o período que eu acompanho o Napoli, coisa mais assim desde 2007, 2008. Eu parei pra pensar dia desses, assim, os atacantes que eu vi, Pampa Sosa, eu vi Zalaeta, o
piorzinho, entre aspas, era o Germain Denis. Aí depois disso veio o Quagliarella, Cavani, Higuaín, você teve o período do Mertens virando centroavante, o Milik, aí depois dá o Osimhen. É uma grande, assim, constelação de jogadores que te garantiam gols. Quando você... Vamos pegar, por exemplo, o Lorenzo Luca, que até o momento ele fez 10 gols na temporada. Ele, assim, é uma garantia de que vai entregar os gols se você vestir uma camisa de mais pressão, de mais situações. Até agora ele só foi passar os 2 dígitos na carreira de gols nessa temporada. Você tem um flop no Ajax nas costas, um período que ele demora a se adaptar na Udinese. Isso pega na seleção de um jeito, pega na própria adaptação à Udinese, que às vezes você tem que ter um pouquinho mais de paciência. E vale ressaltar que a boa campanha da Udinese também é porque a Udinese deu muita confiança a essa galera, tanto ao Lorenzo Luca, quanto a muita gente, assim, muita gente que já estava lá, com o Pajero, argentino, você tem um Ekelenkamp crescendo, uma galera que já está há um tempão fazendo bom campeonato, vale ressaltar a defesa também, o Bijol e o Solé que chegou agora, e claro, toda uma ideia que assim já do Runjait e também da diretoria com gente nova no pedaço. Você tem o Gökhan Inler, você tem mais galera fazendo isso. Só que você fazer isso num contexto, digamos assim, numa praça maior, como chamam na Itália, é muito difícil, porque são sempre torcidas acostumadas com campeões. Sempre, por exemplo, quando falam de caras assim, sempre compra e campione, compra jogadores de peso. E esses caras sustentam. Inevitavelmente, esse peso vai ser menor, até mesmo na seleção, quando, assim, estarem entre os ponteiros da artilharia do campeonato e, assim, vestir camisas de importância, como é o caso da Fiorentina. O quem fazer esse tanto de gols na Fiorentina é um bom sinal para a seleção italiana, para além da Fiorentina, que, querendo ou não, Firenze, Florença é uma praça que, assim, que é uma torcida que cobra, que exige, que quer competir, que quer voltar a crescer e botar a Fiorentina na forte. E o mesmo caso de Atalanta e Bérgamo, nesse caso. Por mais que seja uma torcida que é menos populosa que a da Fiorentina nesse quesito. Mas isso chancela. Querendo ou não, eu acho que em muitos casos aí, até em termos de seleção, às vezes pareceu faltar nos últimos tempos uma certa experiência internacional para você lidar com esse tipo de jogos. Mesmo que seja de uma Conference League, você tendo uma experiência internacional, confrontos internacionais, parece que o atacante sabe ler melhor o espaço, tem um pouco mais de paciência para definir, talvez não seja tão afobado se você tem minutos, por exemplo, em competições europeias. Também não adianta muito você ter minutos e errar gol cara a cara como o Raspadori faz, mas assim, aí já é defeito de fábrica. Eu vou, só pra gente passar a régua nesse assunto, só um medo que eu tenho, e pra ilustrar muito bem o que a gente tá falando, o meu medo se chama Francesco Camarda, né? O meu medo é que o Milan não dê condições e que ele vire mais um e a gente lembrar que deveria ter recebido mais. Nem tô falando que ele tinha que ser titular agora ou receber mais chance agora não, tá? Acabou de fazer 17 anos, fez 17 anos esses dias aí. É preciso pontuar bastante, assim, que Camarda tem 16, 17 anos. Fez 17 agora, faz uma semana. Pois é, o problema dele ter subido cedo é que, assim, por um lado você vira oportunidade barra realidade. Se você já tá no time adulto, você vai ser cobrado. Não adianta. A Série A não é uma liga, por exemplo, em que você aposta muito nos chamados jovens, Wonderkid e tudo mais, que você vê de maneira mais comum em ligas como a Eredivisie, como a de Portugal e até mesmo em ligas como a Ligue 1 e a Bundesliga. A Série A sempre foi um campeonato de mais veteranos, de mais experiência. E isso acaba pesando até na cabeça, na mentalidade, nesse tipo de coisas. Então, quem apostar tem que ter um pouco de paciência. Claro, o torcedor, assim, vamos partir do princípio que por mais que a crítica seja chata, spoiler, a crítica nunca vai deixar de ser chata.
Porque essa é a função da crítica. Torcedor não assiste treino. Jornalista não assiste treino. Ele não vai saber. E agora que você conhece cada vez menos os jogadores, pior ainda. Não adianta. Não vamos nos iludir achando o torcedor vai moderar, porque não vai. Isso, sei lá, no Brasil, na Itália, na Indonésia, na República Democrática do Congo ou, sei lá, nas Bahamas. Porque é assim. Querendo ou não, o cara muitas vezes só assiste, só que assim, ou lê alguma coisa, etc. E é a expectativa do negócio. Na hora que você assiste o jogo, você vai ficar calmo, passou pelo Mônaco e assim. Não é que ele também tenha sido as notícias muito que aparecem da base é só se tiver alguém muito destacado. Aí quando você começa a criar essa expectativa, o cara sobe e passou por lá o desempenho, o que é completamente natural. Mas assim, se você parar pra pensar, o cara estreou em 16 anos daquele exemplo fatídico jogo Camargo. Você tem o caso do Roma e Genoa, que ele disse um gol e pronto, Pelegre, de repente, de uma hora para outra, naquele mais, podemos ter uma despedida do Totti. Vocês lembram de Francesco Grandolfo? Não. Francesco Grandolfo, atacante de 17 anos, estreou pelo Bari, última rodada da Série A, se eu não me engano, última, penúltima rodada. Meteu 3 no Chievo. Onde está Francesco Grandolfo? Ninguém sabe. Vamos ver onde ele tá? Eu não sei quem é, não. Outro também, pra gente continuar, sei lá, o amarcorde negativo. A gente falou, por exemplo, tanto do Nhonto, quando ele chega, faz gol na Alemanha, que inclusive eram os últimos confrontos com a Alemanha antes dessa Nations League, fez gol, etc, Mantini botava pra jogar. De repente, o cara tá com um número baixo de gols no Leeds. 5 gols em 35 na Championship. Tudo bem que a Championship é a esquina da loucura e tudo mais, mas o bonde passa. Às vezes você perde tempo e tudo mais. Inclusive, eu até acho que a Premier League é um lugar... A Premier League e a Championship são lugares piores ainda para desenvolver. Então... O Grandolfo tem 12 gols na temporada. Bons números. 12 gols em 28 jogos. Mas é no Monopoly da Série C e já tem 32 anos. Já vai fazer 33. Essa estreia que eu falei dele aí foi lá atrás, na temporada 2010, 2011. E eu falei Chievo, né? Não foi Chievo, porque ele jogou no Chievo na sequência. Foi contra o Bolonha. Um 4-0 do Bari sobre o Bolonha. E enfim, estreou metendo 3 gols. E desde então só jogou na Série A de novo pelo Chievo. Fez 2 jogos pela Série A e depois outros 6 jogos pelo Bari na Série B. E depois nunca mais jogou nas 2 primeiras divisões do Campeonato Italiano. Ou seja, cuidado com a empolgação, galera. Agora eu vou pegar esse bonde aí que você fez no passado, porque se a gente tá falando aí que faz quase 10 anos que não tinha 2 italianos na artilharia, vou passar voando aqui, sempre pelos italianos que foram artilheiros ou os melhores italianos na Série A, tá? Na 13-14 foi o Immobile, nenhuma novidade, né? Na época com 22 gols. Aí na temporada 14-15 o Luca Toni ficou em segundo na artilharia com 22 gols. Na 15-16... Pavoletti com 14 gols. Não foi um ano bom para os italianos, tanto é que o Pavoletti foi o 6º na tabela de artilharia. Temporada 16-17, Gallo Belotti foi o 3º, com 26 gols. Na temporada 17-18, voltamos a ter um artilheiro italiano. Ciro Immobile ficou na primeira colocação com 29 gols, temporadaça dele. Na 18-19, mais uma vez um artilheiro italiano no campeonato, Fábio Quagliarella, na época na Sampdoria com 26 gols. Immobile de novo, liderando, e se naquela temporada que ele tinha feito 29 gols ele foi bem, na temporada 19-20 ele fez 36 gols. Aí na temporada 20-21 ele deu uma caída, mas ainda assim foi o italiano com mais gols, com 20 gols ficou na 5ª posição da artilharia. Temporada 21-22, mais uma vez o homem, Ciro Immobile com 27 gols. Foi o artilheiro do campeonato. Temporada 22-23, Domenico Berardi, com 12 gols. Péssimo ano para os italianos, porque o Berardi foi só o 9º na tabela da artilharia. Ele empatado com o Immobile, né, ambos com 12 gols. Na temporada 23-24, Scamacca foi o italiano com mais gols, com 12. E agora temos essa temporada, chegamos à temporada em que Retegui, por enquanto, lidera a artilharia e Moise Kean é o 2º. Falamos muito sobre seleção, falamos muito sobre atacantes. Nelson, vamos falar sobre o Juventus, mas eu vou começar aproveitando que a gente está no passado. Passamos por alguma temporada aí que você vai falar, mas isso é o que a gente vai abordar aqui no nosso quadro Calcio História. Nelson, é a segunda vez que a gente vai falar, que a gente vai ilustrar
o quão ruim está a temporada da Juventus aqui no Culture História, recorrendo a números, estatísticas e fatos do passado. A gente já tinha falado quando a Juventus tomou 4x0 da Atalanta, quando foi, que a Juventus tinha tomado a última vez, tinha perdido 4x0, precisamos ir longe demais. E rolou um negócio interessante na saída do Thiago Motta, que foi uma comparação com uma temporada que o torcedor do Juventus sente um calafrio quando se recorda, Nelson. Lembre para mim e para o pessoal que está escutando e assistindo a gente, que foi essa temporada, Nelson? Acabei de falar dessa temporada, inclusive, né? Foi a temporada dos 3 gols do Gandolfo, temporada 2010-2011. Foi a temporada em que o Didi Del Neri foi escolhido como técnico da Juventus, depois de um ano em que a Juventus tinha apostado no Tiro Ferrara como técnico, não deu certo, ídolo histórico ali da Juventus, não deu certo, foi demitido, veio o Zaccheroni, Alberto Zaccheroni também não deu certo, ficou em 7º lugar. Mesmo assim, ainda conseguiu ali de lambuja uma vaguinha na Liga Europa. Liga Europa que recém tinha mudado de nome, né? Era a Copa UEFA até pouco tempo antes. Ali estava no seu início. E o Didi Del Neri tinha simplesmente classificado a Sampdoria para a Champions League. A Sampdoria ali com a dupla formada pelo Cassano e pelo Pazzini, né? Que tirou o título da Roma no final do campeonato, ajudou a Roma a perder o campeonato para a Inter. A Roma tinha passado a Inter e a derrota no Olímpico com o show da dupla ali tira a possibilidade de a Roma, de fato, ganhar, né? Porque a Inter passa à frente de novo ali no finalzinho do campeonato e fica com o título, né? A sua tríplice coroa. Essa Sampdoria aí ficou em 4º lugar. E aí o Didi Del Neri, assim como o Thiago Motta, mas em estágios bem diferentes da carreira, né? Didi Del Neri já era um cara ali consolidado como treinador que fazia times pouco badalados chegarem longe. Tinha feito isso com o Chievo, fez isso com a Sampdoria e a Juventus apostou nele para, ainda muito se recuperando dos efeitos do Calciopoli, tentar dar a volta por cima, e não deu certo, né? A Juventus fica ali na sua temporada e volta à 7ª posição. Um pouquinho antes disso, ainda na temporada 2009-2010, a Juventus toma 4x1 do Fulham, né, na Liga Europa. Então, é um ano complicado para a Juventus esse ano de 2010. E 2011 vem o Del Neri e desempenho muito ruim, né, do Del Neri. Esse jogo aí desse 4x1 do Fulham fez 15 anos agora em março. No dia 18 de março, dia do meu aniversário, inclusive, fez aniversário de 15 anos esse jogo aí que a Juventus foi humilhada pelo Fulham e caiu fora da Liga Europa muito cedinho, né? Aí, enfim, a crise total que isso aí provocou, né? O Zaccheroni foi demitido logo depois ao fim da temporada, e vem o Del Neri para tentar dar a volta por cima e não consegue, volta a um 7º lugar a Juventus, e o Thiago Motta simplesmente tem um percentual de vitórias que não se via desde que o Del Neri comandou a Juventus logo depois dessa surra aí do Fulham. Então, é um cara que chegou com muitas expectativas, posso dizer que muito mais expectativas do que o Del Neri na época, e muita boa vontade também, eu acho, porque o Thiago Motta tinha feito um trabalho com o Bolonha que ninguém esperava, que inclusive contra a própria Juventus fez a Juventus sofrer no Allianz Stadium, fez a Juventus sofrer na visita a Bolonha também, e simplesmente não rendeu, e acho que tem muito a ver com questões de diretoria. A gente já falou aqui como a diretoria da Juventus, até colocando também no paralelo com o Milan, como existe uma coisa que transcende o trabalho ali entre treinador e elenco, né? Embora o Thiago Motta tenha muita culpa também, né? O jeito que ele se comportou, né, com o elenco, ali também em parceria com o Giuntoli, né, de praticamente abrir a porta da rua para vários jogadores. Isso não pega bem, dentro do vestiário, não pega bem pro mercado, tanto é que vários desses jogadores ou tiveram que ser emprestados no final, ou não ficaram, não conseguiu fazer com que tivessem a transferência, né? O Arthur, por exemplo, ficou encostado meses na Juventus até ser negociado no mercado de janeiro. A própria relação dele com o Vlahovic era bastante conturbada, né? Enfim, o Thiago Motta acho que mostrou que ainda tem problemas para lidar com o vestiário, né? Pelo menos o caso do Del Neri não tem nada a ver com isso, foi um problema muito mais ali de falta de traquejo ali, mesmo de questões técnicas. Obviamente tinha um bastidor complicado, né? Como resultado dessa derrota aí de 4x1 e da temporada do Del Neri na sequência, a gente teve a volta do Zanielli ao dia a dia do clube, né? A gente tem que lembrar que desde que o Gianni Agnelli faleceu, né, em 2003, a Juventus ficou um pouco sem a presença da família tão ali no dia a dia, mas tinha um pouco mais ainda, porque tinha o Humberto Agnelli estava ali, o André ainda estava muito jovem, né?
Mas tinha pessoas competentes tocando, e pessoas competentes e também um pouco fora da lei, como o Luciano Modi, né? Mas depois que vem o Calciopoli, a Juventus perde muito da cabeça, né? Como se fosse aquela história da Hidra, né? Que você corta a cabeça dela e ela perde a força. E no caso da Hidra são várias cabeças, né? A Juventus foram 3 cabeças cortadas, né? O Modi, o Bettiger e o Giraldo. No caso da Juventus deram uma paulada, né? Na Hidra. Você não pode cortar a cabeça. No caso da Juventus deram uma cacetada. E aí ficou aquele negócio ali lá atrás de falta de comando. E o que acontece logo depois, em 2011, André Agnelli resolve voltar, no caso, trazer a família de volta, né? Ele, de fato, entra no clube ali, vira presidente, e a gente tem aquele período hegemônico, e logo depois ele também acaba caindo ali por questões de corrupção. E nesse momento não tem outro Agnelli para colocar. E aí? Todos os outros Agnelli estão ocupados com outras coisas, que nem é mais Agnelli, né, que o sobrenome é o John Elkann, tá lá na Fiat, de vez em quando aparece num jogo, mas não vai ser presidente da Juventus. O Lapo Elkann tá ocupado com outras coisas muito mais interessantes, muito mais, dizem, né, muito mais pesadas também por aí. E o André Agnelli não vai voltar a ser presidente da Juventus por toda a mancha que deixou toda a gestão dele, questão da Superliga, questão de corrupção e tudo mais. Enfim. Agora, o Igor Tudor vai ser esse cara? Um cara totalmente conflituoso? Eu acho complicado. É isso que o Caio vai falar, mas eu vou passar rapidamente pela escalação da Juventus nesse jogo contra o Fulham aí, que era Kimmich no gol, Salihamidzic, Zebina, Cannavaro e Grosso, e tanto Zebina quanto Cannavaro foram expulsos nesse jogo. O meio-campo com Felipe Melo, Camoranesi e Sissoko, Diego Ribas, Candreva e Trezeguet entraram durante a partida. O De Celli, lateral esquerdo, o Gridiera, lateral direito e zagueiro, tcheco, e Alessandro Del Piero. Caio Bittencourt, já que o Nelson perguntou aí se o Tudor vai ser esse cara, fale sobre tudo e se ele vai ser esse cara. Olha, assim, eu acredito que a curto prazo ele tem uma vantagem que, assim, me surpreendeu ele ter aceitado um contrato curto, levando em conta tudo o que aconteceu na Lazio, todas as expectativas e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que o Tudor quer uma chance no time em que ele fez história como jogador. Ele quer uma chance para provar o valor dele num lugar que ele conhece bem, num contexto que ele conhece bem e, sobretudo, para você tentar, assim, continuar a faxina que, de certa forma, é o que se espera do vestiário da Juventus, porque no fim das contas é aquele negócio, tudo bem que é uma coisa meio óbvia que eu vou dizer, ou ele pacifica ou continua a faxina, porque de certa forma ficou meio claro na situação Mota, até da maneira com que ele saiu e tudo mais, que as pessoas ali não gostavam muito dele. Ficou meio claro isso, ficou assim, e não é por causa do 4-0 da Atalanta, nem da maneira com que perdeu de 3 para a Fiorentina e que só não foi mais que a Fiorentina tirou o pé. Não é por isso. É até pela maneira com que ele lidava com alguns jogadores, pela maneira com que, no fim, só o Imbangula e mais um acabaram saudando ele e tudo mais. E no meio desse tipo de coisa, até com relação às notícias que saíram, dele estar meio balançado com o elenco, viraram crônicas de uma morte anunciada para o Thiago Motta. E de certa forma, é talvez uma das decepções da temporada que, por incrível que pareça, ainda dá para salvar da Juventus. Como é que se pode salvar? Classificar para a Champions League. Não importa o que vai acontecer no Mundial nos Estados Unidos, aí é outra história. Vai ter uma janela ali para você resolver algumas coisas, de repente botar uma vassoura em alguém ou, sei lá, comprar quem quiser. Que talvez acho que não seja o caso, justamente porque a Juventus ainda está pagando o que comprou. Mas, sobretudo, ainda falta campeonato e ainda dá para a Juventus buscar. Só que assim, vai ter que ser um campeonato novo, vida nova, outro contexto, justamente porque dessa galera aí, se você considerar, por exemplo, vamos considerar que quem tá na briga é até o Milan. Desses, o único que é tão problemático
assim, que teve alguns problemas fora de campo tão iguais quanto o da Juventus foram o Milan. E mesmo assim, eu arrisco a dizer que o Milan está jogando melhor que a Juventus. Está tendo mais dificuldade. É justamente assim, o Milan assim, paga pelo passivo lá de trás, da época do Paulo Fonseca. Porque agora o problema lá no Milan não é treinador. Talvez até sejam outras coisas. Agora o da Juventus ficou meio na cara que assim, a relação Mota-jogadores sim, estremeceu tanto que era até difícil você pensar em continuar. O problema é que o Tudor não é exatamente a fama de alguém muito afável. Então você começa a questionar tudo isso. Você começa a pensar se vale, se o cara vai pacificar o suficiente. Acho que é capaz. Acho que ele pode usar essa experiência dele de Juventus, mas eu vou só me ater ao negócio que você falou, que a gente não. Que o Tudor tem dois caminhos. Ou ele continua a faxina ou dá uma parada, né? Se a faxina não continuar, aí eu acho que fica feio pro Giuntoli, né? Porque toda vez que a Juventus mandava alguém pra fora, não era só o nome do Thiago Motta, né? Era um trabalho de Thiago Motta e Giuntoli. Era a dupla. E aí, se a faxina não continuar agora, vai ficar feio, vai parecer que o Giuntoli deu um passo pra trás e tudo bem, né? Se ele chegar à conclusão de que ele errou, mas eu acho que fica feio para o diretor da Juventus, enquanto a gente vê na tela do nosso futebol a classificação. Só, Caio, quando ele fala que ainda dá pra salvar o ano, tá ilustrado aí na tela, e para que você que tá só escutando a Juventus é a quinta colocada com 52 pontos. Então, assim, o Bolonha, que é o quarto, que é a última vaga na Liga dos Campeões, tem 53, é um ponto a mais só. E é exatamente sobre o Bolonha que a gente vai falar agora. Queria jogar pro Nelson. Nelson, a gente tá falando muito que a Juventus tem essa capacidade, tem a possibilidade, né? Não vou nem dizer capacidade, tem essa possibilidade de ainda salvar o ano. O Bolonha vai deixar, Nelson? Vou entrar nessa pergunta daqui a pouco, mas antes eu vou fazer um adendo. A gente falou tanto da temporada 2009-10. Se a gente descartar essa temporada que o Allegri ele foi suspenso, ele não foi demitido pela Juventus no meio da temporada, o último treinador que a Juventus demitiu foi o Ferrara lá em 2009 e 2010, tá? O Motta quebra esse ciclo aí de 15 anos. Enfim, o Bolonha vai deixar? Boa pergunta, porque o Bolonha é o fiel da balança, o próprio destino dele está nas mãos dele, né? O destino do Bolonha está nas suas próprias mãos, mas ele também pode definir o destino da Juventus, pode definir o destino da Atalanta, do Napoli e da Inter, porque ainda joga, vai ter a 30ª rodada do campeonato, 4 dos jogos que o Bolonha vai fazer até a 38ª e última rodada, são jogos ali no topo da tabela. Então a gente vai ter que vai ver do que é feito esse Bolonha de fato. Porque a gente criticou bastante o Vincenzo italiano no início da temporada, mas ele foi achando o jeito de jogar, e esse Bolonha veio pouco a pouco, porém ganhando pontos também muitas vezes de times lá de baixo. Tanto é que tem esses 4 jogos aí, lá do topo da tabela, ainda para o final do retorno. Então a gente vai ver do que é feito esse Bolonha de fato agora. São jogos, alguns jogos em casa, outros jogos fora, e são 3 na sequência. O Bolonha pega na sequência Inter, Napoli e Atalanta. Não vou me recordar agora qual é essa ordem desses jogos, mas é na sequência. São 3 rodadas direto, assim. O Bolonha fez muito bem, assim, em um desses confrontos diretos em cima da tabela, aplicou 5-0 na Lazio. Então tem isso aí a seu lado. Ganhou da Fiorentina também, lá atrás um pouquinho. Então, ganhou e não me recordo agora, ganhou do Milan também, não ganhou no jogo atrasado. Aí eliminou a Atalanta na Copa Itália também, que inclusive é algo que pode entrar nesse bolo, né? Se o Bolonha vai querer avançar, porque tem uma semifinal acessível também na Copa Itália, né? E aí isso influencia na Série A, não influencia? Assim, sinceramente, eu acho que o Bolonha vai ter até uma eliminação culposa, se quiser, porque o Empoli não quer jogar essa final. Tudo bem, vai fazer história, mas o Empoli já fez história nessa Copa Itália ao chegar à semifinal, onde uma fase que nunca tinha chegado. Mas olha a situação do Empoli. O Empoli está a 3 pontos do Parma, que está fora da zona de rebaixamento. O Empoli precisa se salvar. Então eu não vejo o Empoli priorizando a Copa Itália. Não faz muito sentido na minha cabeça ver o Empoli priorizando. Na verdade, o Empoli só está aí porque a Juventus colaborou muito. Porque o Empoli jogou com um time reserva contra a Juventus. Não ganhou porque não quis. Porque o Konaté perdeu 2 gols de cara no primeiro tempo. O Empoli podia ter terminado o primeiro tempo ganhando de 3-0 na Juventus. E não foi isso que aconteceu, ganhando os pênaltis ainda. Mas assim, o Bolonha é muito favorito. Acho que o Empoli vai novamente fazer essa rotação. O Bolonha quer jogar uma final novamente. Faz tempo que o Bolonha não vai a uma final. E é uma final que ele vai poder ganhar. Porque a gente sabe que, pelo menos para a Inter, a Copa Itália não é prioridade.
Pro Milan, tende a ser, porque o Milan pode chegar ali no fim da temporada precisando de um título e talvez já fora da Champions League. São os dois possíveis adversários, né? Mas, pra mim, o Bolonha prioriza, inicialmente, nesse momento, tem como prioridade essa sequência aí de jogos. É o que o Bolonha tem pela frente. O Empoli, esse jogo de semifinal de Copa Itália que a gente vai ter na semana que vem, é um jogo que o Bolonha vai levar de banho-maria, porque ele sabe que tem condições de... É um jogo de ida e volta, não tem um confronto de ida e volta, né? Então, assim, o Bolonha é favorito, mais favorito ainda por ser ida e volta. Então, eu creio que o Bolonha vai jogar um pouco a sua vida nessa disputa aí. E, enfim, né, a gente vai... É uma disputa que não interessa só ao Bolonha, né? Interessa pela briga pelo Scudetto, né? A gente pode ver uma Atalanta, por exemplo, voltando à disputa, né? Já, a Atalanta encosta, a Inter vai, vence, e a Atalanta acaba ficando um pouco para trás. Pode acabar voltando de novo, né? A depender dos resultados, né? Vai que o Bolonha vence a Inter e vence o Napoli, por exemplo, e perde para a Atalanta. Então a gente pode ter um reequilíbrio aí, e o Bolonha tem esse papel, mas também olhando para si. O Bolonha não está interessado nisso. O Bolonha está interessado em ganhar esses jogos para poder voltar à Champions League. Caio Bittencourt, você tem exatos 2 minutos para falar das suas pinceladas sobre esse Bolonha. O que ajuda nesse momento é que o Bolonha é quem está em melhor momento, e os 4 jogos de vitórias consecutivas acaba estendendo isso, porque não foram só simples vitórias, assim. Talvez as 3 anteriores contra Milan, Verona e Cagliari pro 2-1 deu uma enganada, mas o ritmo do Bolonha nesse tipo de jogos foi crescente. O 5-0 com a Lazio acabou mostrando isso por conta, assim, o desempenho dos argentinos, tanto Castro quanto Domingues, que a gente já vem falando, Ndoye que tem ido bem, Orsolini que voltou bem, o Odegaard tem jogado bem, e assim, o Vincenzo italiano tá conseguindo arrumar muito bem esse time, sendo bem competitivo, e assim, até tá melhorando coisas que a gente reclamava dele na Fiorentina com relação a uma posse mais improdutiva, agora uma posse mais produtiva com relação a isso, a um sistema defensivo mais eficiente, e isso faz uma enorme diferença na briga com a própria Fiorentina, que tem lá seus momentos de irregularidade também pelos problemas com lesões, questão de elenco e tudo mais. O Milan parece ter dado uma melhorada nos últimos 2 jogos, tem 2 vitórias seguidas, mas o passivo de lá de trás acaba jogando contra o Milan nessa briga. A Roma vem em um bom momento, interessante e tudo mais, mas o que vai ser a vida sem o Dybala que tá fora da temporada? É um grande mistério. Além de tudo que a gente falou da Juventus, que agora vai começar uma vida nova, é até difícil a gente prever por conta disso. Eu até imagino que seja positiva pelo impacto que o Tudor deu na Lazio na temporada passada, que classificou para as Copas. Mas o que pode ser com esse elenco? E tem o fator Lazio. A Lazio, o que ela vai querer da vida? Ela vai pensar totalmente all-in para tentar a Europa League, que é possível? São, assim, as cenas dos próximos capítulos. Por bola, esse Bolonha tá na frente. Eu acho que por pensar em calendário e etc., a cabeça nas Copas, tanto do Bolonha quanto da Lazio, pode ser um sinal positivo para Juventus e talvez para Roma. Assim, o Milan também depende da Copa. Também depende ali o que vai pensar no derby e tudo mais. E aí veremos as cenas dos próximos capítulos. Vou adicionar um pouquinho mais de água do chope aí pro torcedor do Bolonha, porque além disso tudo, e dessas 3 próximas rodadas que o Nelson citou, ainda depois o Bolonha ainda pega Milan, Fiorentina e Udinese. E só pra passar a régua aqui, a gente falou sobre tantos atacantes italianos, a gente foi tanto ao passado hoje, especificamente falando de atacantes, o diretor esportivo do Bolonha, Marco Di Vaio, era muito bom atacante, hein? Canhotinho, careca, fazia de tudo. E hoje também, vale dizer, é um bom scout. Porque, assim, ele participa muito bem dessa formação de time. É um time jovem, é um time interessante, de qualidade. E, assim, de certa forma, dá umas boas lições. Está aproveitando o caos ali entre os outros? Bastante. Mas, assim, ter dado paz, não feito balançar, por exemplo, o Vincenzo italiano lá no começo, é uma coisa, assim, principalmente fundamental se você comparar o que aconteceu com os principais adversários dele na briga. Se fala, por exemplo, do caos que foi Juventus e Milan, então, o Milan, coitado do Sérgio Conceição, toda hora, não, mas ele vai cair, tem um monte de gente querendo puxar o tapete do cara. Deixar o homem trabalhar e deu certo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição
edição. Gostei bastante dessa edição de hoje, porque falamos de bons nomes aí, o coração ficou quentinho ao se lembrar de alguns deles. Espero que vocês tenham gostado também. Faltou falar de um. Antônio Candreva se aposentou essa semana. Rapaz, e olha que eu citei ele na escalação da Juventus que perdeu pro Furra, hein? Curta aposentadoria, Antônio Candreva. Se aposentou no dia 18 de março também. No dia do aniversário de 15 anos daquele jogo que ele tomou um cacete, ele se aposentou. Acho que ele lembrou e falou assim, rapaz, deu uma bad, eu acho que é melhor parar por aqui. E a gente vai parando por aqui também nessa edição de número 53. Muito obrigado a todos, um abraço, arrivederci e tchau.